Olá, Geminiano! Olá, Geminiana! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Geminianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, uma leitura intuitiva, coletiva, uma mensagem geral. Não vai ressoar com todo mundo, portanto, pega somente aquilo que ressoar aí no seu coração, com o seu momento de vida. Combinado, geminianos? Bom, bora lá. Primeiro de tudo, eu te convido a respirar fundo, deixar ir a atenção, deixar ir o seu dia, deixar ir as expectativas, para que fora da cabeça, fora do mental, conectado ao coração, conectado ao ser, ao servir, ao amor, à sua missão, ao seu propósito, essa mensagem de fato possa ser um direcionamento do seu eu superior, trazendo a energia do seu inconsciente. E é isso. Bora lá? Espiritualidade, com tarô de Osho, 3 cartas, por favor. Mais uma. Olha isso! Geminiano. Bom, a carta da existência, que é a carta do mago, né, no tarô convencional, a carta do mestre e a carta da nova visão. Gente, que energia poderosa, geminiano. Você se reconectando com o seu poder. Você se reconectando com a sua sabedoria interna, você se reconectando com versões de si mesmo que já superaram, versões de você que já venceram. Você se conectando, sabe quando... Deixa eu dar um exemplo aqui claro para vocês. Por exemplo, eu lembro quando eu fui fazer a minha primeira aula de yoga, né, para um grupo de pessoas. E aí eu tinha que dar aula de yoga, ainda não estava me sentindo totalmente preparado, tinha que fazer a aula em inglês, as pessoas não entendiam muito bem inglês, porque isso foi na Alemanha. Enfim, e de repente, antes de eu ir para a aula, né, eu fui fazer uma meditação para me preparar, e eu me conectei com essa minha versão, que já tinha superado esse momento, que já tinha vivido, já tinha experienciado isso, e já tinha feito dar certo. Através da meditação que eu fiz antes, eu me conectei com esse Bruno e agradeci ele por ter feito dar certo. Muitas pessoas vão chamar isso de lei da atração, outras de manifestação, outras de... Enfim, tem vários nomes para isso. Mas aqui eu quero trazer de uma forma bem simples para você. É momento de você se conectar com a versão sua que já conseguiu. Porque o tempo, ele não acontece assim, né, na horizontal, passado, presente, futuro. O tempo ele acontece na vertical, aonde quando eu olho de cima é um único ponto, e o único ponto que existe é o momento presente. Então todas as nossas versões, elas estão neste exato momento coexistindo. Eu sei que parece papo de louco, eu sei que parece papo de gente... Não é um papo para todo mundo, tá? Mas é o que a leitura me traz. Caso você queira começar a entender um pouco mais disso, uma ótima maneira para começar é física quântica. Né? Começar a entender um pouco junto com o professor Hélio Couto, ele explica isso muito bem, como a gente se associa a essas versões nossas que já vivenciaram coisas, como as coisas estão todas interconectadas, como o nosso cérebro cria a nossa realidade através da neuroplasticidade, enfim, tem vários assuntos, mas começa pelo básico, pelo simples. E o que eu quero trazer aqui para você é a maneira como você precisa se enxergar primeiro. Antes de entender todos esses outros assuntos, começa a se olhar no espelho da forma como você de fato gostaria de se ver.
Se você olha no espelho hoje e ainda não consegue se reconhecer, ou ainda vê alguma desconexão daquilo que você gostaria de ser, é um ótimo momento para você transformar essa realidade. Como que eu transformo a realidade? Eu transformo o que eu estou vendo no espelho ou eu transformo a mim mesmo? Eu transformo a mim mesmo. E a partir da transformação que eu faço em mim, eu vejo no reflexo. Entende? Eu vejo aquilo no espelho. Então aqui a vida está te pedindo para você se conectar com a sua força. Se conecta, por exemplo, eu quero muito ser um grande líder. Eu quero muito ser. Se conecta com esse grande líder que já existe. Muita gente fala que já existe dentro de você, né? Porque ele já existe de fato. Você é uma única pessoa. Mas o que eu quero trazer aqui é, se você ainda não consegue verdadeiramente se reconhecer, faz como eu fiz naquela aula de yoga, por exemplo, né, quando foi a minha primeira aula, meu primeiro grupo de pessoas que eu atendi presencialmente. Antes de eu me conectar, com as pessoas, eu me conectei com essa versão minha que já tinha. Quando eu cheguei para dar a aula, para fazer a vivência com o grupo, parece que eu já tinha vivenciado aquilo. Foi simples, foi fluido, sabe? Porque eu confiava que eu já tinha feito aquilo, que eu já tinha superado qualquer medo, qualquer insegurança. E foi um sucesso, entende? Então, assim, é quando a gente começa a focar naquilo que pode ser, não naquilo que, baseado no medo, na insegurança, nas minhas limitações. Mas se eu acredito que pode ser muito bom, eu me conecto com essa versão e eu vou para a vida pensando nisso, focado nisso. E não tem como dar errado. Porque se eu já me conectei, mas aí, gente, tem que ser assim, uma conexão também verdadeira, né? Com presença, tem que ter tempo, tem que ter entrega, tem que ter intenção naquilo que a gente faz, né? E isso nada mais é do que você manipular a sua própria realidade. Você co-criar, manifestar, criar outras formas, sabe? E aqui eu estou falando com pessoas que já conquistaram muitos lugares, mas sabem que podem muito mais. E é isso que as cartas estão falando para você. Comece a se enxergar de maneira diferente. A carta da nova visão é como se fosse a carta do enforcado, né? Que traz. Aqui ela está muito positiva, trazendo muito a você se enxergando. Sabe, quando você consegue reconhecer a força que tem, consegue reconhecer as suas habilidades, consegue reconhecer a si mesmo e não tem medo de falar o seu tamanho, de falar o quanto você confia em você, o quanto você acredita em você para as outras pessoas. É aquela situação que eu deixo de parecer pequeno para manter o ambiente confortável, sabe? Aqui tem muita coisa, né? A carta da luta do cavaleiro no fundo do deck é muito, vem para mim, né, no sentido aqui, muito de que em muitos momentos eu precisei me diminuir para fazer com que tudo ficasse confortável. E aí eu criava um conforto do lado de fora, mas eu criava um conflito interno, porque eu sei o meu tamanho. É como se eu estivesse mentindo para mim mesmo. Quando eu tenho que me diminuir para caber ali naquele ambiente, entende? E aí isso gera um conflito, gera luta interna. E principalmente mental, né? Porque é um conflito meu comigo mesmo. Mas eu não vou me prender nessa energia, porque você já não está mais aqui. Você já entendeu o seu tamanho. Você já entendeu que você pode cocriar. Agora, a próxima etapa é se entregar para a cocriação. É se entregar para manifestar. É fazer, por exemplo, eu quero ser um grande advogado. Como que um grande advogado age? Ele age dessa forma. Então, se eu quero ser aquela pessoa, eu preciso ser aquela pessoa aqui agora. Se eu deixo para depois, eu nunca atinjo esse objetivo. Porque depois eles não é momento presente, não é intenção, não é verdade, é ilusão. Entende? É muito daquilo, né? Finge até que aconteça, mas aqui não é um fingir, é um associar-se, se alinhe com essa verdade. Porque aqui você não está falando uma coisa que você não é. Você está validando aquilo que você sabe que é, sabe que pode ser.
Entende? Você não está mentindo para você mesmo. Muita gente não manifesta o que quer manifestar porque, por exemplo, fala, eu sou milionário. E a mente, na hora de ir lá comprar uma roupa, fica pensando nos centavos que vai fazer diferença. Uma pessoa que é milionária, ela pensa na diferença do centavo? Não pensa. E aí adianta eu manifestar 1 hora, fazer 1 hora de manifestação, de meditação, para co-criar a minha realidade e passar 23 horas do mesmo dia reclamando, me limitando, duvidando? Por isso que as afirmações elas são tão poderosas. Por quê? Porque afirmações são coisas que vão reprogramando o nosso cérebro, mas a gente pode usar em qualquer momento do dia. Não é uma coisa que você faz uma vez no dia e acabou, entende? É quando você tem frequência, é quando você de fato integra isso no seu dia a dia. Coloca post-it na sua geladeira, tudo já deu certo, eu sou amor, eu sou paz, eu sou alegria. E se integra dessa verdade todos os dias, mas não é uma vez por dia. É várias vezes por dia. Entende? Você tem a capacidade de mudar a sua energia. E aqui eu deveria te agradecer e te parabenizar por ter superado tanto. Eu deveria te parabenizar por não ter desistido. Eu deveria te parabenizar pelas pequenas conquistas que você teve recentemente. Estou falando aqui de pessoas que conseguiram manifestar, às vezes, um amor, um trabalho, um dinheiro, uma cura, uma saúde, um bom relacionamento familiar. Pessoas que já conseguiram manifestar. Porque a carta da existência, que é a carta do mago, da manifestação, da cocriação, ela está no passado recente, seu olho passado, presente e futuro. Entende? Então você já manifestou. Eu deveria te parabenizar. Só que as cartas falam para você não se acomodar naquilo que você conquistou. Porque o mestre, que é a carta do presente, ele tem uma sabedoria que pode ir muito além. Às vezes eu consegui, às vezes eu entrei num relacionamento, às vezes entrei num, sabe, igual eu falei agora. Mas a espiritualidade fala, não faça isso a sua morada. Existe muito mais a ser conquistado. Não é que você tem uma pessoa e vai trocar de pessoa, vai deixar essa pessoa para trás. Não é sobre isso também, tá? Aqui é muito importante a gente ter maturidade do entendimento também, né? Por exemplo, o que eu quero dizer aqui é, por exemplo, eu conquistei uma pessoa, agora todos os meus outros planos vão ficar para depois, porque eu me acomodo nessa relação. Aí essa pessoa, às vezes, ela tem uma situação financeira que vai boicotar eu correr atrás de prosperar ainda mais e ter a minha própria situação financeira. Entende? Ou às vezes eu conquistei um trabalho e aí agora eu me acomodo ali naquele trabalho e paro de estudar e paro de buscar outras coisas e paro de continuar em movimento. Descansar é importante, tá? Se você sente a necessidade de descansar, principalmente depois de um momento de muito conflito interno, se permita vivenciar isso. Se permita o momento de descansar. Aproveita as relações que você conquistou. Aproveita as oportunidades que apareceram na sua vida. Aproveita todas essas oportunidades. Esses novos amigos, essas novas situações, que se não chegaram agora, até agora, vão chegar muito brevemente, porque você já está alinhado nessa energia. Só que o que a espiritualidade pede aqui é não se acomode nisso. Tá? E não é que isso também não seja o suficiente. Não quero desmerecer nada, tá? Mas é só no sentido de não paralisar. Você é um mestre. Você é aquele que guia outras pessoas em muitos momentos, sabe? Você tem uma luz que vai iluminar caminho e vai abrir caminho para outras coisas. Me vem aqui muito agora um caso que aconteceu, por exemplo, eu lembro com a Carolina Dickman, quando vazou, já tem um tempo isso, vazou algumas fotos dela na internet, fotos nuas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ela passou por aquela situação toda, não sei o que, e foi um momento muito constrangedor, né? Foi um momento de muita, enfim, não posso dizer por ela, mas foi um momento não tão agradável, digamos assim, né? E aí, um tempo depois, a partir deste acontecimento,
surgiu uma lei que fala sobre essa questão de vazamento de fotos, que fala sobre essa questão da privacidade na internet. Então, a partir de um acontecimento, de algo que aconteceu com ela, né, que não foi tão favorável para ela pessoalmente, criou-se algo muito maior, que favoreceu thousands, milhares de pessoas. Entende? Depois, por conta disso. E aí hoje você perguntando ela como esse caso impactou na vida dela, ela acaba dizendo que impactou positivamente, porque a partir do que aconteceu com ela, ela pode favorecer muitas outras pessoas. Entende? E aqui a espiritualidade está falando, se aconteceu algo ruim, não se preocupe, porque isso é bagagem, é amadurecimento que vai servir de aprendizado para você e para você ajudar outras pessoas depois. Não se paralise em um acontecimento que pode ser algo bom, mas também pode ser algo ruim, entende? Às vezes eu encontrei uma pessoa, né? E aí tô ali com aquela pessoa e tal, mas já comecei a sentir alguns impasses. Não se... Ou então conheci alguém, achei que isso fosse mudar a minha vida, achei que isso fosse transformar a minha vida, e acabei que fui decepcionado. Ou então entrei numa situação profissional, me prometeram isso, e aí de repente não foi tudo isso. Isso me decepcionou. E a espiritualidade fala, segue em frente. É aprendizado, é maturidade. Você está pronto para manifestar algo muito maior. Por isso esse livramento, por isso esse corte, por isso esse rompimento. Ou então, se você teve a oportunidade de, como eu disse antes, né? Conquistei um relacionamento, conquistei uma pessoa, não paralisa. Continua em movimento. Enxergue as coisas com uma nova perspectiva, tá? Que vai ser muito importante para você. Falei demais, né? Foi redundante? Acho que eu fui redundante, mas está tudo bem, tá? Porque a mensagem é muito clara e a energia é muito intensa. Então, às vezes, você precisa falar a mesma coisa de 3, 4 formas, né? Em 3, em 4 vezes, para, de fato, isso absorver, fazer sentido. A carta do aniversário. Apareceu para mim o número 1717. Pode ser uma mensagem complementar. 17 é a carta da estrela. Trazendo junto com o aniversário, né, que tem tudo a ver, a mesma conexão, a estrela também traz esse renascimento. É muito relacionado ao seu... a maneira como você celebra a vida. A forma como você celebra a vida, aquilo que te traz empolgação, entusiasmo, é isso que você precisa persistir. Se você conquistou algo, mas ainda está no morno, não é para você. Entenda isso, tá? Aquilo que é para ser seu, que é para estar com você, te dá entusiasmo, te dá coragem, te dá força, te dá alegria, te dá paz. Entende? Se não está nesse processo, pode ser algo novo, pode ser algo momentâneo, ou então ser algo antigo, né, que você já começou a identificar que tem esse bloqueio, talvez seja a hora de renascer. Talvez seja a hora de se encontrar novamente com aquilo que te traz vida. Esse é o significado da carta do aniversário. Tá? É você se encontrando novamente, você se permitindo e criando espaços para se sentir vivo novamente. De uma forma que você consiga celebrar. Né? Não é estar vivo simplesmente, né, de corpo, de olhos abertos. É estar vivo e vivendo algo que te traz vida, que te faz sentir vivo, tá? Aqui fala muito também de alguma pergunta, né, que você precisa se fazer. Talvez seja algo simples, por exemplo, como eu posso me fazer feliz hoje? Perguntas frequentes, todos os dias, a todo momento, como isso pode melhorar? Perguntas simples, que vão te trazer respostas, sabe? Mas é muito daquilo, né? A porta ela só se abre quando você bate na porta. A resposta só chega quando você pede, né? Quando você pergunta. Tá? Vamos ver aqui o que mais? Aqui tem muito uma resposta também do sentido seguinte: não espere. Não espere por alguém para fazer o seu sonho acontecer, tá?
Não espere por alguém para fazer o seu sonho acontecer. Existem lugares que nos oferecem aquilo que a gente quer, mas que acabam nos aprisionando, sabe? É meio que aquilo, né? Olha, eu te dou isso, mas você tem que cuidar de mim, você tem que ficar comigo. É um presente ou é uma prisão? Entende? Talvez aquilo que você esteja esperando para fazer dar certo o seu sonho seja a maior prisão que você está tentando se colocar, porque isso, quando você está esperando do lado de fora, né? E tudo que vem do lado de fora acaba te vinculando, associando, e a espiritualidade fala, você tem potencial para co-criar e manifestar isso por você, sem ajuda, sem interferência do externo. Tá? Acredita no seu potencial, na sua força, né? Sabe? Não tenha medo de começar do zero, começar do começo, dar os passos pequenos que precisam ser dados. E aqui também tem muito uma mensagem de que se fosse para o outro, você já teria realizado. O que quer que seja. Se tem algo que você queira muito realizar, aqui fala para mim, se fosse para outra pessoa, se fosse para o seu chefe, se fosse para alguém que estivesse te oferecendo um salário mínimo, você já tinha realizado, você já tinha dado um jeito de fazer acontecer. Só não fez ainda porque é para você. Mais uma, por favor. Tem muita coisa que está oculta, muita coisa que você não consegue ver, porque está esperando respostas do lado de fora. E você vai conseguir ver isso quando começar a olhar para dentro. Exatamente. 4 de espadas. Quando você começar a olhar para dentro. Quando você parar. Quando você meditar. Quando você descansar. Quando você se permitir paralisar. Paralisar no sentido de tá tudo bem eu andar no meu próprio ritmo. Você não teve as ideias, os insights, a conexão com o seu mestre ainda, porque está procurando do lado de fora. E às vezes é uma ideia que você vai ter através de uma meditação, através de um sonho, no momento que você estiver conectado com o seu mestre superior, com a sua guiança divina interna. Entende? Vamos lá, o 6 de espadas, página de copas e o 4 de espadas. Bom, essa conexão sua com você mesmo, com essa pessoa mais elevada que já existe, que já está vivendo uma vida em algum lugar, em algum plano multidimensional. Essa versão sua que já realizou isso que você quer realizar, ela está pronta para que você consiga, de fato, tocar nisso, tocar nesse sonho, tocar nesse algo que te traz total. Aqui eu vejo muito você, sabe quando você fala, é muito aquela frase, né? Que bom poder estar cansado por uma rotina que eu sempre orei por ela, sabe? Que bom poder me sentir cansado por um trabalho que eu sempre orei para ter, que eu sempre sonhei em vivenciar. E aqui é muito isso, né? Só que para você ter a canalização, para você ter essa ideia, para você ter essa manifestação, né, essa integração sua hoje, aqui e agora, com essa versão sua, de aqui e agora, mas que já vive em outra dimensão, já vive em outra frequência vibracional, para que isso se integre em um único lugar, é preciso descansar. É preciso descansar entendendo que você também merece que as coisas sejam fáceis para você. Entende? Ah, Bruno, mas as pessoas me julgam porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. As mesmas pessoas que te julgam, muitas vezes, não são as mesmas pessoas que te oferecem ajuda. Então, por que quando elas estão te julgando você dá tanta importância, mas quando elas estão não te oferecendo algo, não te ajudando, não te elevando, você não dá tanta importância assim? Entende? Fez sentido o que eu falei? Vou falar isso de novo.
porque isso é importante. Uma pessoa que te julga, ela não precisa ter tanta importância na sua vida quanto uma pessoa que te ajuda. Entende? Tem que entender, é como se você estivesse dando muita importância para pessoas que não vão fazer a menor diferença no seu crescimento. Elas só vão fazer diferença na hora de te paralisar, na hora de te prender numa versão sua que elas conseguem dominar, conseguem acessar, sabe? Muitas coisas vão te levar para novos caminhos, vão te levar para novos lugares, vão te levar... Aqui tem uma movimentação externa também acontecendo. Posso estar falando aqui de uma mudança de casa, uma mudança de bairro, de cidade, de país, uma mudança que vai te levar para um processo de interiorização, digamos, né? Um processo que você precisa viver. E às vezes, caso você não consiga fazer essa mudança externa ou não esteja planejando fazer essa mudança externa, é importante que você entenda o distanciamento emocional que você precisa ter de alguns lugares, de algumas pessoas e de algumas circunstâncias. Tem gente que não está totalmente pronto e preparado para fazer uma mudança externa, uma mudança física. E aí vai precisar continuar convivendo em um nicho familiar, com um parceiro, uma parceira, ou então, enfim, vai precisar continuar convivendo naquele ambiente profissional por um tempo, sabe, provisório. Só que aqui fala, corte os laços emocionais. Pare de dar informação para todo mundo. Dê notícia. Entende? Como assim, Bruno, dar informação e dar notícia? Por exemplo, vou ser bem objetivo aqui. Na hora de você se explicar, fulano te convidou para ir num jantar, né? Como é que é dar informação? Fulano, não vou poder ir no jantar porque estou com um problema lá em casa, não consegui juntar o dinheiro para comprar tal coisa, então não vou conseguir levar isso. E aí tive um problema na minha família, as coisas lá em casa estão totalmente desestruturadas, ou então estou precisando estudar muito para esse novo projeto. Isso é dar informação. Está dando informação demais para quem não precisa. Começa a dar notícia, dar notícia mais objetiva para pessoas que estão, às vezes, muito curiosas até sobre a sua vida, sobre a sua história. Como que é isso? Bruno, vai ter um jantar lá em casa. Ih, fulano, não vou conseguir. Sem se justificar. Não vou conseguir porque estou cansado. Ou então, de última hora, sentiu que não é para ir, não fique se explicando demais. Fulano, desculpa, eu tive uma indisposição, não vou conseguir. É o suficiente. O que causou a indisposição, o que vem por trás disso tudo, a pessoa não precisa saber. Para de ficar dando informação demais da sua vida para outras pessoas. Tá? É momento de se posicionar como o geminiano que você é. E geminiano tem muito aquela questão, né? Quero... Tá chovendo granizo? Não. Quero, às vezes, manter a minha privacidade, mas não quero parecer que estou evitando, sabe, essas dualidades da vida? Não quero ir, mas também não quero parecer que não quero ir. Né? Geminiano tem muito dessas dualidades. E é uma dualidade que vai te prender em conflitos internos. Lembra do que a gente falou no começo da leitura? Se você não se posicionar externamente com mais objetividade, isso vai te gerar conflito interno, que vai te manter na mesma vibração, na mesma prisão mental, emocional, te impedindo de alcançar novos voos. Tá? É hora de ser claro, de ser objetivo, de ser político, de ser estratégico, digamos assim. Mas não no sentido de proteção, no sentido de ser quem se é. Não tem que dar satisfação na minha vida para quem não está na minha vida. Às vezes tem aqui, você está falando com pessoas, né, da sua infância, considerando amigos de infância, aí aquela pessoa chega em momentos específicos querendo saber a informação da sua vida para poder dar a informação para outras pessoas. Essa pessoa de fato é amigo? Ou foi amigo na infância? Foi amigo no passado? Como é a relação hoje, aqui e agora? Existe vínculo? Existe troca? Ou existe apenas memória afetiva? Entende? É preciso começar a separar as coisas, tá, geminiano? Bora lá, vamos ver aqui uma mensagem final para o signo de Gêmeos com o arcanjo, olha aí.
com o oráculo Numerologia dos Anjos. Uma carta, por favor. 3939. Viraram mais? Não. Eu vou deixar aqui no fundo do deck a carta 50-50 que virou depois. 39. Orientação interior. É hora de trazer seus sonhos e inspirações há muito ocultos para a realidade. Tudo que a gente está falando até agora, né, Geminiano? Você está caminhando firmemente por um caminho alinhado com sua visão. E oportunidades e conexões que correspondem à sua frequência estão começando a se desenrolar à sua frente. Pessoas e recursos confiáveis estão se aproximando, abrindo a porta para a felicidade e transformação para você. 50-50. Ativar recursos. Faça uso dos recursos que você já possui. Eles ajudarão você a seguir em frente. Mantenha um coração grato e valorize as pessoas ao seu redor. Você ganhará inspiração, verá seu caminho com mais clareza e talvez até receba boas notícias a caminho. Ai, Geminiano, que bom me conectar com você, viu? É hora de seguir, tá? É hora de seguir adiante, olha isso. Mensagem do número 33 para você. Pode ser que você comece a ver o número 33 aí nos próximos dias, ou o número 3 repetidamente, 333, 3333, que traz muito você seguindo de acordo com a sua intuição, com menos medo, com menos insegurança, com mais altivez para alcançar novos voos, novos lugares. E é isso, Geminiano. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Gratidão infinita por estar comigo mais uma vez. Já te convido a se inscrever no canal, a comentar aqui nesse vídeo. Me deixe saber se em algum momento eu falei alguma coisa que ressoou com você. Enfim, a sua interação é muito bem-vinda, muito importante. Já se inscreve aqui no canal, faça parte da nossa família e volte sempre que você sentir no seu coração. Um grande beijo. A gente se encontra no próximo vídeo. E até mais. Tchau, tchau.